pensar um seguinte problema, né? Que é como fraturar o senso comum punitivista. Como convencer quem não está aqui? Né? Qual é a estratégia? Como eu vou convencer alguém que é viável descriminalizar as drogas? Eu li recentemente um livro sobre antiproibicionismo, um autor norte-americano, um pesquisador, que foi financiado por um instituto enfim, altamente liberal e tem toda uma visão mercadológica que eu discordo, mas apresenta dados interessantes. E eu lembro que esse autor, na epígrafe, ele dedicava o livro ao pai dele, que ele diz, dedico esse livro ao meu pai, que é um libertário, e à minha mãe, que não o é. E daí eu fiquei pensando, como eu convenço a minha mãe, que não é uma libertária, né, que efetivamente é possível descriminalizar as drogas, sem gerar o caos que as campanhas de pânico moral nos convencem de que efetivamente será instalado. Ou melhor, talvez antes a questão, é possível demonstrar a irracionalidade do proibicionismo para um proibicionista? Como demonstrar, como convencer a Fátima Bernardes, né, de que a política criminal de drogas é um fracasso e que outras alternativas existem? É possível resistir a esse fascínio punitivista? Sim, é possível convencer as pessoas, mostrando os casos concretos, e que são casos que eu acompanhei como advogado voluntariamente, pro bono, no Rio Grande do Sul, casos, né, dos últimos 2, 3 anos, e que demonstram a virulência dessa política de drogas. Fui atuar no caso do Alexandre Thomas, que é um dos que narra lá no documentário Cortina de Fumaça, esse caso que está sob júdice. O caso do Marco Antônio já transitou em julgado. Agora, o caso do Alexandre Thomas está sob júdice. O Alexandre Thomas é um jornalista que trabalhava na área de publicidade de um jornal de Canoas, que fica na região metropolitana, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, fica colada a Porto Alegre. Com 36 anos, ele descobre que ele tem um câncer. Ele não era consumidor de droga. Descobre que tem um câncer e passa por uma cirurgia e começa o tratamento com químio e radioterapia. E a químio e a radioterapia destroem o organismo dele. Quem tem pessoas que já da família que passaram por essa situação sabem muito bem o drama pessoal e familiar que isso gera. O Alexandre resolve tomar uma decisão radical. Larga a área da publicidade, altamente competitiva, enfim, num mercado competitivo, né, não como do Rio de Janeiro, obviamente, mas na província, aquele mercado era um mercado competitivo. Compra uma pequena fazenda, afastado, mas na região da Grande Porto Alegre, e resolve produzir os seus próprios alimentos. E faz uma horta. E disse, não quero, não vou mais mudar totalmente, eu vou produzir minha alimentação. E começa a pesquisar na internet, a partir de uma indicação que o oncologista lhe dera, de que em alguns países estavam usando maconha para fins de tratamento de pessoas que estavam em tratamento de radioterapia. Ele vai para a internet, pesquisa, se convence de que seria uma alternativa viável, porque simplesmente ele já não tinha mais qualquer prazer em se alimentar. Importa da Holanda algumas sementes, porque, segundo ele, vocês vão ver no documentário, e nesse meu texto eu narro o depoimento dele na polícia, porque ele não queria se submeter a traficantes. Então o que ele pensou? Eu tenho minha horta,
importou algumas sementes e plantou 10 pés de maconha em casa. E ele explica lá, não sabia dessas características do clima lá do Rio Grande do Sul. Né? Só dá uma produção por ano, então ele tinha 10 pés, porque ele fazia uma colheita em dezembro, ele armazenava para ter, e começou a consumir. E ele não gostava de fumar, narra ele. Então ele começou a consumir, no primeiro momento, fazendo receitas, tomando como chá, misturando na comida, e eventualmente fumava. Uma denúncia anônima. A polícia faz uma busca e apreensão sem autorização judicial, destrói o sítio dele, plantar, e denuncia por tráfico. Denuncia pelo 33. O delegado de polícia, olha só que interessante, indicia o Alexandre Tomás pelo 33. Mas também indicia os policiais pelo abuso, dizendo que eles entraram sem autorização, dizendo que eles destruíram a casa do sujeito. Enfim, o delegado indicia ambos, policiais e o Alexandre Tomás. O Ministério Público do Rio Grande do Sul diz que aquela violência dos policiais era típica da atividade do combate às drogas. E arquiva. E denuncia o Alexandre Tomás. Expliquem racionalmente para o senhor William Bonner que os policiais que entraram sem autorização judicial destruíram a propriedade do sujeito e praticaram atos de violência, segundo o próprio delegado de polícia, tiveram seu processo arquivado, e o sujeito que planta maconha para fazer uso medicinal contra o câncer é denunciado por tráfico. Bom, a gente entrou para fazer, eu e o Marcelo Maiora, fizemos, isso está no site da LIP, está a peça, a nossa resposta à acusação. Né, vocês podem acessar ali. Fizemos a resposta à acusação, né, numa espécie de defesa de guerrilha, dizendo inclusive isso, né, e dizendo para o juiz, literalmente, nós precisamos aqui de um juiz manhô que se dê conta desse problema e no mínimo desclassifique. O juiz desclassificou. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apelou, está sob júdice. Está ali o número do processo, coloquem no push de vocês, acompanhem o andamento, provavelmente vai em pauta de julgamento até o meio do ano pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Gente, eu trouxe 2 histórias minhas, pessoais. Vocês devem ter 500. A questão é a seguinte, os números não dizem nada para as pessoas. Dizer que hoje 25% das pessoas presas no Brasil é por tráfico, dá nada. As pessoas não se sensibilizam. Agora, quando a gente nomina, quando a gente dá nome, dá sobrenome, indica o caso e demonstra a irracionalidade que é essa política de drogas entorpecida, daí parece que a gente tem algum resultado.